Boa noite, queridos irmãos. Estamos em mais um momento de culto ao Senhor. Nesta transmissão, os irmãos estão acompanhando aí de suas casas, através de seus celulares, através da televisão. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Nós estamos este mês agradecendo pela vida da igreja, pelos 29 anos que a Igreja Batista Mutondo já está completando, e por tudo que Deus tem feito no nosso meio aqui neste lugar, por todas as obras que aqui foram realizadas, tantas pessoas que por aqui passaram. Que Deus possa abençoar grandemente a vida desta igreja, e nós agradecemos a Deus também pela sua vida, por você que está nos ouvindo, por você que está nos acompanhando nesta transmissão, neste culto ao Senhor. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Agora eu quero convidar você a estar fechando seus olhos, a orar ao Senhor, agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito por nós. Oremos então, queridos. Obrigado, Paizinho, por mais este dia, por mais este momento que o Senhor nos concede de estar, Senhor Deus, na Tua presença em culto ao Senhor. Lhe agradecendo por tudo que o Senhor tem feito por nós. Abençoe, Senhor Deus amado, a vida da primeira Igreja Batista em Mutondo, cada membro, cada família ali representada. Abençoe, Senhor Deus amado, a vida do pastor Francisco, da sua família, dos demais pastores que ali estão atuando, pastor Albertino, pastor Vanderlei. Muito obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem operado no nosso meio. E que nós possamos, Senhor Deus, estar aqui neste lugar, cumprindo, Senhor Deus, a Tua vontade, cumprindo o Teu ID, fazendo, Senhor Deus, aquilo que o Seu coração deseja que nós venhamos a fazer. Que o Teu Espírito nos acompanhe a cada dia, nos dando direção. Muito obrigado, Paizinho. Nós oramos agradecidos por tudo em nome de Jesus. Amém. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto de Isaías, capítulo 26, o verso 4. Isaías, capítulo 26, o verso 4. A palavra de Deus diz assim: confiem para sempre no Senhor, pois o Senhor somente é o Senhor, é a rocha eterna. Somente o Senhor é a rocha eterna. Esse é o Deus que nós servimos, esse Deus poderoso que é a rocha eterna. E quero, nesse momento, convidar o irmão João, que estará louvando o Senhor, trazendo uma inspiração musical. Os irmãos acompanhem, por favor. Logo depois nós estaremos orando. Boa noite para todos. É sempre um prazer muito grande poder estar aqui mais uma vez gravando, um louvor ao nosso Deus, que só Ele é digno, só Ele é merecedor da glória, da honra e do poder. E hoje nós vamos louvar o Senhor falando da trajetória do próprio Jesus, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, quando Ele operava, fazia os sinais, curou cegos, mudo falava, coxo andava, os mortos eram ressuscitados. E hoje nós vamos cantar uma música que fala disso. Título: Poderoso Ele é. Jesus fez a promessa, conosco estaria até o fim. Os sinais seguiriam a todos que crerem. Ele falou assim: caiam montes de homens, mas suas promessas sempre estão de pé. Ele nos tem provado que em nada mudou. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e em nada mudou. Ele está à nossa frente. Poderoso Ele é, poderoso Ele é.
Deus vista aos cegos e aos oprimidos Ele libertou. 5 pães, 2 peixinhos, a mais de 5.000 Ele alimentou. Operou na Judéia, em Cafarnaum e em Nazaré. Continua operando aqui no Brasil. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé. Poderoso Ele é, poderoso Ele é, e nada mudou. Nele está nossa fé, poderoso Ele é. Oremos. Paizinho querido, muito obrigado, porque Tu és um Deus poderoso, Tu és um Deus que nos surpreende a cada dia. Tu és um Deus que, apesar de tudo que o Senhor tem, tudo que o Senhor é, o Senhor cuida de nós, o Senhor nos toma em Teus braços, o Senhor nos acompanha, nos guarda. Muito obrigado pela Tua misericórdia, pelo Teu amor, que é infinito por nós, Senhor Deus. Muito obrigado pela esperança que o Senhor nos concede a cada dia, a esperança, Senhor Deus, da glória, que é Cristo em nós. Muito obrigado, Senhor Deus. Nós oramos, já entregando o mensageiro desta noite em Tuas mãos, que o Senhor possa abençoar grandemente a vida do pastor Vanderlei e que ele possa trazer o recado do Senhor direto do seu coração para o nosso coração. Muito obrigado, Paizinho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. Desejo que a paz de Cristo esteja em teu coração, falando contigo todo dia, todo tempo, em todo lugar. Louvamos a Deus pelo aniversário da igreja, por mais um ano que Deus concede à casa dele, em poder estar representando no lugar que ele foi plantado, ali no Mutondo. E eu desejo que você seja enriquecido com a presença de Deus em seu coração todos os dias. Eu quero, sem mais delongas, fazer uma oração e depois a gente lê a Bíblia em Isaías capítulo 12. Irei ler tudo no capítulo 12. Então você já pode ler sua Bíblia daqui a pouquinho comigo, enquanto eu também vou estar orando aqui. Deus, nós te louvamos pelo teu amor, pela tua grandeza, pela tua bondade. Eu te peço nesse momento, Senhor, fale aos nossos corações, nos trazendo um pouco mais da tua graça sobre nós, nos ensinando como viver na terra, representando o teu nome com dignidade. Nós te pedimos estas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém, Deus. Isaías capítulo 12, ele diz bem assim esse texto. Dirá, pois, naquele dia, graças te dou, ó Senhor, porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me confortastes. Eis que Deus é minha salvação, e eu confiarei e não temerei, porque o Senhor, sim, o Senhor é minha força e meu cântico, e se tornou a minha salvação. Portanto, com alegria tirarei águas das fontes da salvação, e direis naquele dia, dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei notório os seus feitos entre os povos, proclamai quão excelso é o seu nome. Cantai ao Senhor, porque fez coisas grandiosas, saiba-se isso em toda a terra. E exulta e canta de gozo, ó habitante de Sião, porque grande é o Santo de Israel no meio de ti. Amém. Nós estamos celebrando nesse mês, o mês do aniversário da igreja, e eu fico pensando um pouco mais sobre celebração, sobre alegria, o que é estar celebrando, participando de uma festa, tudo isso no meu coração. E quando eu fiquei pensando no tema da celebração, fiquei pensando justamente no que o Senhor representa para nós, a primeira coisa que veio ao meu coração é justamente que é a alegria. Deus é um Deus alegre, é um Deus que nos traz alegria todos os dias, é um Deus que Ele propõe para nossas vidas a alegria dEle, é um Deus que faz com que as coisas que estavam ruins, desarrumadas,
que estavam fora de ordem, comece a ganhar uma ordem, uma forma e voltar ao seu padrão. Ele diz no versículo 1, que eu li aqui agora assim: porque ainda que tiraste contra mim, a tua ira se retirou e tu me confortaste. Esse é um Deus que atua, que age no meio da nossa história, das nossas situações, do nosso dia a dia. Quando eu olho para a história da Igreja Batista de Mutum, da primeira, eu posso ver como que ela passou por momentos difíceis, de grandes lutas, mas eu também posso ver que Deus agiu e mudou toda a história. Deus poupou a igreja de muitas situações difíceis e desconfortáveis, porque Ele estava agindo, porque Ele é um Deus que faz com que as situações mudem completamente e o nome dEle venha a ser sempre honrado e glorificado. Deus traz alegria. Deus é o que tira o espanto, o medo, o terror. Deus é o Deus que faz com que a água se transforme em vinho. Ele faz com que o morto ressuscite. Ele faz com que o leproso fique curado, que o cego veja, que o surdo ouça. Ele faz com que o morto ressuscite, porque Ele é um Deus que traz alegria aos corações. Quando nós estamos vivendo debaixo da mão de Deus, eu tenho certeza que Ele gera em nossos corações todos os dias. Ele tem prazer em fazer isso em nós, porque nós nos tornamos representantes dEle aqui na terra. Aqui nesse texto diz que direi naqueles dias: dai graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazendo notório os seus feitos entre os povos. Proclamai como o céu ao seu nome, no versículo 4. Está dizendo o seguinte: vocês têm mais do que motivo para celebrar, de tal maneira que o mundo todo veja quem é esse Deus que está agindo na nossa história, quem é esse Deus que está agindo em nossas vidas, quem é esse Deus que está fazendo as coisas acontecerem segundo a vontade dEle, segundo o querer dEle, segundo aquilo que Ele planejou no coração. Celebração. Nós temos que viver uma alegria no Senhor, nós temos que viver a alegria do Senhor, nós temos que viver o que Deus nos propõe todos os dias para nossos corações. Ainda diz no Salmos capítulo 4, versículo 7, ele fala bem assim: puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que lhes multiplicaram o trigo e o vinho. Aqui o salmista está dizendo de fartura, ele estava com grande fartura, grandes momentos de grande abundância. Claro, nos nossos dias de pandemia, economia em baixa, muita gente desempregada, dificuldade financeira para muita gente, mas ele fala aqui: eu estava com tudo dentro de casa, mas o Senhor pôs no meu coração uma alegria que vale mais do que qualquer outra coisa, que multiplica-se muito mais do que qualquer fartura dentro de casa. Ele está dizendo que isto é alegria no Senhor. Mesmo que eu tenha tudo, mas a alegria que Deus me oferece é muito maior, é muito mais abundante, é muito mais envolvente, é muito mais profunda, é muito mais intensa, é muito mais complementadora em minha vida. Porque Deus, a alegria dele, Ele supre a ânsia da minha alma. Mais do que um pão, mais do que um prato com arroz e feijão, mais do que uma água gelada, é um Deus que nos visita no nosso interior e enche nossos corações. E é muito interessante no versículo 3, voltando agora para Isaías 12 ainda, no versículo 3 fala bem assim: portanto, com alegria tirarei as águas das fontes da salvação. Olha só o propósito de Deus. Quando Isaías fala no versículo 1 que Deus o livrou da grande ira, que ele estava contra o povo, mas ele fala agora que, portanto, com alegria tirarei as águas das fontes da salvação. Olha só que paradoxo, olha só que coisa interessante, ante a aflição, ira, agora alegria e salvação. Deus está agindo de tal maneira que vai gerar em nós uma capacidade de proclamar esse Deus que fez essa mudança em nossas vidas. Esse é o Deus que faz isso. É um Deus maravilhoso, é um Deus compreensivo, é um Deus bondoso. Nós, como igreja, devemos olhar para o nosso passado e ver tudo que Deus fez e se alegrar em Deus. As coisas que aconteceram que nós não queríamos que tivesse acontecido, nós colocamos diante de Deus e Deus transforma isso, a nossa experiência, a nossa vivência, em revelação da graça e da glória dele. A ira de Deus existe, sim, porque ela é santa, ela é justa e ela atua mesmo. Mas quando a gente tem um arrependimento, quando a gente tem todo um coração quebrantado diante dele, Deus entra com intervenção, Deus entra com toda a mudança de quadro e faz a alegria nossa ficar maior na pessoa do Senhor Jesus Cristo, baseando-se em suas misericórdias. Mas eu também queria pensar com vocês um outro aspecto quando eu penso em Deus, como se a gente estivesse indo para uma festa. A gente vai para uma festa alegre, né? Ninguém vai para uma festa cara feia, mal-humorado, emburrado. Nós vamos sempre para uma festa alegre. Com exceção de alguns que vão para uma festa obrigado pelos pais, principalmente as crianças, que é quando não querem ir,
Mas nós, quando estamos querendo prestar um culto a Deus, nós vamos prestar um culto alegre com Deus que é alegre. Mas também quando a gente vai prestar um culto a Deus, quando a gente prestar um culto de gratidão, de alegria a Deus, tem que vir à tona o que eu sinto por essa pessoa. Quando eu vou a uma festa, eu vou porque eu amo a pessoa. O que você vai levar pode não ser de grande valor numa festa de aniversário, de casamento, mas a pessoa em si é que tem todo o valor. O peso não está exatamente no valor financeiro que você leva para a pessoa que está oferecendo uma festa, mas o amor, o carinho, aquilo que você demonstra à pessoa, isto sim tem um peso muito grande. E eu olhando Salmos 92, versículo 15, 12 a 15, a Nova Bíblia Viva, ela tem uma tradução muito interessante, eu gostei muito. Mas o justo, ou as pessoas que me amam, que amam ao Senhor, crescerão e darão frutos como a palmeira, serão fortes como os cedros do Líbano. Elas são como árvores plantadas no jardim da casa do Senhor, florescerão nos atos do nosso Deus. Mesmo na velhice crescerão e darão frutos, serão fortes e cheias de vida. E no versículo 15 fala bem assim: serão uma prova viva do que o Senhor é fiel. Ele é minha rocha, nele não há injustiça. Salmos 92, então, versículo de 12 a 15, na Nova Bíblia Viva, está dizendo justamente: aqueles que amam o Senhor crescerão e darão frutos como a palmeira. Quanto mais você ama a Deus, mais você consegue perceber, entender o amor de Deus. Porque o amor de Deus já está nos dado na graça dele que nos envolve, que está à nossa disposição, 100% do seu amor. Nós ainda que temos a dificuldade de perceber e receber em nossos corações, no nosso dia a dia, esse amor de Deus que é tão envolvente. Então, quanto mais eu permito-me amar ao Senhor, ver nele tudo que ele faz por mim, a alegria que ele me oferece e todas as demais coisas da salvação, eu vou passar a amar mais ainda a Deus. E é interessante, quando a gente ama alguém, nós estamos querendo ficar perto da pessoa, nós queremos ficar perto dessa pessoa, nós temos um prazer em ouvir essa pessoa, nós temos prazer em ficar perto para poder contemplar o que ela faz, se admirar, se alegrar. É um momento de muita alegria. A Bíblia diz que Deus nos ama tanto que o Espírito Santo anseia por nós até o ciúme. Isso é o amor. Um amor de saudade. Eu quero ficar perto de você o máximo de tempo possível. O amor. Então eu desejo amar cada vez mais esse Deus. E quanto mais eu amar a Deus, mais eu vou conseguir perceber o quanto Ele me ama. E quanto mais certeza eu tiver desse amor, baseando-se na experiência com Deus, mais alegria eu vou poder ter para viver e menos medo com as situações que vivemos no dia a dia, porque o amor nos dá segurança. Como uma criança que sente medo, ela corre para as pernas ou para os braços dos seus protetores, aquelas que ela sabe que a ama e que vai protegê-la. E assim nós, como filhos de Deus, com a certeza que nós temos no coração do amor de Deus conosco, por nós vamos correr para Ele e deixar Ele nos abraçar, nos envolver em todos os momentos da nossa vida, porque Deus faz isso por nós. E ainda tem aqui no versículo, em Provérbios capítulo 8, versículo 17, fala bem assim: eu amo os que me amam, e os que me buscam intensamente me acharão. Deus, ele está dizendo o seguinte: se você me ama e se você buscar intensamente, eu também você vai encontrar o meu amor. Eu amo os que me amam e os que me buscam intensamente me acharão, baseando-se no amor de Deus. Então nós podemos sim buscar a Deus intensamente, confiando no amor dele, porque ele está esperando nosso movimento também até ele. E ainda diz João 14, versículo 1, na versão Almeida, revista atualizada, fala bem assim: aqueles que têm os meus mandamentos e os guardas, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Uma prova clara do seu amor por Deus é, claro, você se alegrar em Deus, você amar a Deus e você ter um amor grande pelas palavras de Deus. A palavra de Deus é a fonte também que Deus usa para nos trazer discernimento, percepção, força,
nos trazer senso crítico, nos trazer alegria cada dia mais, nos trazer força para viver. O Espírito Santo usa a palavra para poder nos ensinar, para nos corrigir, para nos demonstrar. Deus usa a palavra para nos limpar dos nossos pecados, para nos dizer que nós estamos errados e nos mostrar a graça que há na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Deus usa a palavra dele para milhares de situações no dia a dia de nossas vidas e para também nessa humanidade. Deus usa a palavra dele para revelar ao mundo quem é Jesus Cristo. Deus usa o povo dele que usa a palavra para viver a fé renovadora e santificadora da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Aqueles que têm os meus mandamentos e os guardam, esse é o que me ama. Quando nós amamos a Deus, nós também amamos a palavra de Deus. Quando nós amamos a Deus, nós também temos prazer, deleite na palavra de Deus. É por isso que o cristão que fala que ama a Deus, mas que não lê a Bíblia e não guarda no coração para praticá-la no dia a dia, precisa rever o seu conceito, a sua fonte realmente de amor a Deus. Porque o amor a Deus nos leva inevitavelmente à palavra de Deus e nos leva inevitavelmente ao Espírito Santo, nos leva inevitavelmente ao Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus aponta para Jesus, aponta para a salvação, aponta para Deus. Então, quanto mais eu digo que amo a Deus, mais eu vou querer a sua palavra no meu coração. Todo dia você precisa de Deus, todo dia eu preciso de Deus. Todo dia você precisa da palavra de Deus. Todo dia eu também preciso da palavra de Deus. Então que você decida no seu coração celebrar essa festa ao Senhor, guardando no coração a palavra de Deus, amando ao Senhor e se alegrando nele. Porque eu tenho certeza que dessa forma você vai aprender cada vez mais a celebrar os atos de Deus na sua vida. E eu desejo que Deus te abençoe profundamente e que fale ao seu coração, que Deus te abençoe de maneira intensa, profunda e constante para a glória dele. Amém.